Brasília definitivamente não é para amadores. Se prepara aí que o vídeo de hoje está explosivo, pessoal. A gente já começa essa terça-feira, dia 29 de julho, com muitas notícias aqui. A gente tem o Marsiglia, né, falando que Moraes ainda não assumiu o posto de comandante militar. E exatamente isso, pessoal. Moraes dando pitaco de como militares devem ou não se vestir em audiência, né? Então você vai entender tudo o que está acontecendo nesse vídeo aqui. Além disso, a gente traz aqui a esquerda pressionando a Câmara, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, para caçar Eduardo Bolsonaro. Exatamente isso. A meta aqui da esquerda é garantir que o Mota autorize a abertura de processo por quebra de decoro, que é meramente formalidade, né? Obviamente o Eduardo não vai voltar dos Estados Unidos tão cedo, né? Até que se resolva essas questões aqui no Brasil. E obviamente ele em algum momento vai ser cassado de alguma forma por não estar comparecendo mais à Câmara, né? Além disso, a gente vai trazer aqui a notícia do William Vac falando que como ainda não há resposta do Donald Trump sobre acabar com o julgamento do Bolsonaro, obviamente as sanções estão chegando na próxima sexta-feira. Vamos ouvir aqui, já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho e já não há vamos resposta ouvir para a aqui. exigência de Trump de se acabar imediatamente com o julgamento de Jair Bolsonaro. Portanto, não há qualquer avanço nas conversas que diferentes entes públicos e privados brasileiros e americanos mantêm em Washington sobre o tarifaço, que tem data marcada para começar sexta-feira que vem, dia 1º de agosto. A demanda política paira sobre todas as conversas de cunho técnico ou comercial. Não há até aqui conversas diplomáticas oficiais, que se saiba, pelo menos. As esperanças de evitar o tarifaço e, eventualmente, sanções a integrantes do Supremo e ao próprio país, o Brasil, estão em grandes empresas americanas também afetadas pelo aumento de tarifas. Mas elas disseram hoje a interlocutores brasileiros em Washington que não vão agir se não houver algum, entre aspas, gesto, como disseram, de Lula em direção a Trump. Entre os, novamente aspas, irritantes, palavra usada hoje pelos americanos, os representantes do mundo empresarial de lá citam o fato de Lula nunca ter falado com Trump, nem depois das eleições, nem depois da posse, nem depois do tarifaço. Há muitas ideias na mesa do que se poderia oferecer como barganha a Trump, minerais críticos, por exemplo, há outras ainda. Ou há muitas propostas de ajustes específicos em setores como madeira para móveis lá nos Estados Unidos, suco de laranja exportado para lá, gelatina, mas não está claro, pelo menos para o empresariado americano e também para o brasileiro, qual seria o plano do governo Lula. Seria obter pelo menos o adiamento da imposição das tarifas? Ponto de interrogação. Do jeito que as coisas estão, a chave está, sim, na questão político-ideológica. E ela se mostra intratável. O cenário da crise deve piorar bastante. Pessoal, o plano do governo Lula é que não tem plano nenhum, né? Então está pouco se lixando aí se o Brasil vai implodir aí, se vai ser taxado, se vai ter desemprego, né? Estão um pouco se lixando, né, pessoal? Eles têm um plano realmente de poder obscuro aí. Vamos ouvir aqui também agora a esquerda se pronunciando aqui, querendo caçar de todas as formas Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir aqui os blogueiros da Globo News. O que está acontecendo? Se o tarifaço realmente for imposto ao Brasil, e tudo indica que vai ser, teremos prejuízos na nossa economia. Não vai ser um estrago monumental, mas para alguns setores, sim, será. Exatamente para a questão, por exemplo, do suco de laranja, setor de madeira, celulose, são setores que muito sensíveis a essa questão de exportação para os Estados Unidos. Ou seja, milhares de empregos, com de certeza empregos a situação perdidos, né? De Eduardo Bolsonaro vai piorar ainda mais dentro do Congresso Nacional. Só que tem um detalhe também, né? Marina, Gabeira, Leilani, ele já não conta mais com o mandato, né? Ele só quer tentar protelar a perda desse mandato. Ele sabe que não vai ser, ou vai ser cassado, ou vai perder o seu mandato por faltas, ou pelo Conselho de Ética. Alguma coisa irá acontecer em relação ao deputado. E a situação dele em São Paulo, mesmo que ele quisesse voltar para ser eleito novamente deputado, tinha até aquela pretensão de ser candidato ao Senado, depois à presidência da República, isso está totalmente ali fora do cenário para o deputado. Mas os partidos de esquerda, eu conversei ali com o líder do PT, Lindbergh Farias, eles querem pelo menos que seja algo simbólico.
mostrando que alguém que é deputado pelo Brasil, não faz nenhum sentido ele ir para os Estados Unidos operar contra o Brasil. Pela primeira vez eu vejo um deputado indo para fora do Brasil para trabalhar contra os interesses da sua própria pátria, um termo que o bolsonarismo gosta de usar. Será mesmo que está trabalhando contra a própria pátria, pessoal? Me conta aí nos comentários o que você acha disso, ou será que tem uma hora que chega uma hora que tem que dar um basta no que está acontecendo? Pessoal, agora a gente vai ver aqui o jurista, né, o Marcília, falando que Moraes ainda não assumiu o posto de comandante militar. Você vai entender o porquê disso, né? Ele avalia que a decisão do ministro do STF de impor que militares tirem a farda em interrogatório viola preceitos legais. Tá? Então, o advogado, o André Marcília, analisou ontem o episódio que o juiz auxiliar Rafael Rocha, do gabinete do Alexandre de Moraes, pediu para que o militar e réu Rafael Martins de Oliveira tirasse a sua farda durante o interrogatório no STF. Conforme o Marcília, não há previsão legal para o ato contra Oliveira, que é dos kits pretos. Militar, pela lei 6.880 de 1980, só perde o direito de usar a farda se for demitido ou se algum comandante militar determinar que não a use. Então, ao que consta, Moraes ainda não assumiu o posto de comandante militar, né? E o militar se encontra na ativa. A ordem é ilegal e atenta contra a dignidade militar, protegida pela Constituição. Tempos sombrios, né, pessoal, que vive o Brasil, infelizmente, né? O que está na lei não está sendo executado tal qual, né? O magistrado, contudo, observou que a determinação partiu do próprio Moraes. Rocha afirmou ainda que Oliveira tem o tempo para providenciar outra vestimenta até o fim do dia, visto que há várias oitivas. O ministro estabeleceu o ato hoje e causou estranhamento aos advogados. Conforme a defesa do tenente-coronel, não há nenhuma previsão legal que impeça Oliveira de comparecer com a indumentária. Ele está exposto a uma situação totalmente vexatória. Ele é obrigado a retirar a roupa dele e pegar uma roupa emprestada. Tá aí, pessoal. Então, a ordem dizia que a acusação é contra os militares, não contra o Exército. Né? Além dos advogados de Oliveira, as defesas de outros réus se manifestaram contra a medida, por isso chegaram a pedir o adiamento dos interrogatórios, visto que não teria havido despacho no processo com proibição ao uso da farda. Tá? Então, aqui é a lista das oitivas, né, de todos os militares envolvidos nos atos. Né? Então, vários coronéis, generais aqui, tenente-coronel, então somente pessoas de alto escalão. Pessoal, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí nos comentários o que você acha do Alexandre de Moraes ter mandado os militares tirarem a farda para usar roupas normais. Me conta tudo aí nos comentários, vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.